Olha nós aqui de novo. Pessoal, estamos aqui de volta para mais um vídeo aqui sobre o curso teórico de primeira habilitação. Dessa vez, nós vamos falar sobre um capítulo de grande importância para quem está inserido no processo de formação de condutores. Esse capítulo, ele define como deve ser o comportamento de cada cidadão no trânsito. Então, se habilitar, além de tudo, você também está preparado para exercer a sua cidadania no trânsito. Então, esse capítulo que nós vamos abordar agora, ele trata sobre as normas gerais de circulação e conduta. Essas normas, elas definem como deve ser o comportamento de cada cidadão no trânsito. Então, seja você um pedestre, um motociclista, um condutor de um veículo maior, você tem aí definido no nosso Código de Trânsito Brasileiro como deve ser o seu comportamento como cidadão no trânsito. Inclusive, quem desrespeitar essas normas gerais de circulação e conduta vai estar cometendo infração de trânsito, onde ele está sujeito aí a receber punições previstas no nosso CTB. Então, é de grande importância para quem está em processo de habilitação entender bem o que define esse capítulo sobre as normas gerais de circulação e conduta. Então, digamos assim, é um manual de como nós devemos proceder no trânsito quando formos realizar qualquer tipo de manobra. E isso se refere, inclusive, a pedestres e a condutores de veículos não motorizados. Então, nós vamos começar aqui com algumas definições importantes. Dentre elas, nós temos: antes de colocar o veículo em circulação, o condutor deverá. Então, perceba que nós já temos aí responsabilidades que nós precisamos cumprir antes mesmo de começar a conduzir o veículo. Então, primeiramente, o condutor deverá certificar-se de que ele está em condições de dirigir o veículo com segurança. Então, ele deve estar em bom estado sóbrio. Então, não pode estar aí abalado emocionalmente, sob efeito de bebida alcoólica, de algum tipo de medicamento que possa trazer efeitos que possa alterar a sua capacidade psicomotora. Então, ele tem que estar em boas capacidades física e psíquica. Também é responsabilidade do condutor verificar se o veículo está em boas condições de funcionamento, como todas as lâmpadas funcionando corretamente, todos os seus equipamentos obrigatórios presentes, todos eles atendendo o que diz a nossa legislação, inclusive ao padrão de cores, né? Cores, prazo de validade, quando for o caso. Então, o veículo deve estar sempre em boas condições de funcionamento. Deve-se verificar também a documentação. Então, nós já vimos em vídeos anteriores que nós temos aí 5 categorias de habilitação, que vão desde a letra A até a letra E, e nós temos também a ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotores. Então, não adianta somente ser habilitado. Tem que verificar se você está habilitado para conduzir aquele veículo. Então, se você quer conduzir, por exemplo, uma motocicleta, deve ser habilitado na categoria A, que é para veículos de 2 ou 3 rodas, com ou sem o carro lateral. Se você está habilitado na categoria B, vai poder conduzir veículos que não sejam abrangidos pela categoria A, mas o peso bruto total deste não pode exceder a 3.500 quilogramas e a sua lotação não pode exceder a 8 lugares, excluído o do condutor. Já o veículo da espécie motorhome pode ser conduzido por quem tiver categoria B, desde que seu peso bruto total não exceda a 6.000 quilogramas. Mas isso é para o veículo da espécie motorhome. E verificar aí se a sua habilitação está dentro do prazo de validade, se o veículo está devidamente licenciado. Então, verificar a documentação tanto do veículo como também do condutor. Deve-se assegurar de que existe uma quantidade de combustível que seja suficiente para completar o percurso. O veículo imobilizado na via, por falta de combustível, está cometendo infração. Então, o condutor é o responsável por isso. Se você for transportar passageiros, deve ter todo um cuidado com ele. Se utiliza um cinto de segurança,
que não arremesse objetos ou substâncias de dentro do veículo na via. Se for transportar criança menor de 10 anos de idade, é no banco de trás, utilizando equipamento de proteção adequado para cada faixa etária e peso. Então, nós temos regulamentação específica para o transporte de crianças menores de 10 anos de idade ou que ainda não tenha atingido a altura de 1,45 m. Então, o condutor deve sempre verificar a quantidade de passageiro, se todos utilizam cinto de segurança, essas recomendações que são básicas. Então, são cuidados mínimos que você deve tomar antes de colocar o veículo em circulação. Então, seguindo aqui, nós temos algumas definições para poder transitar nas vias públicas, onde a circulação facear pelo lado direito da via, exceto nas situações devidamente sinalizadas. Então, nessa primeira imagem aqui, nós temos uma linha divisória amarela, significa que é uma via de sentido duplo. Já nessa outra imagem aqui, nós temos uma linha divisória branca, significa que é uma via de sentido único. Então, quando a via for devidamente sinalizada como de um único sentido de circulação, aí, nesse caso, você pode transitar utilizando as duas faixas de tráfego no mesmo sentido. Então, foi praticamente isso que essa regra acabou de abordar. Porém, existe uma recomendação importante, que é manter distância de segurança frontal e lateral entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista. Ou seja, praticamente essa regra nos diz: não dirija muito colado em outros veículos. O condutor é o responsável por sempre manter uma distância de segurança dos demais veículos que estão à sua volta. Então, deve-se transitar sempre cumprindo essas determinações do nosso CTB. Aí, quando estiver transitando, caso você esteja em uma via de um só sentido, fica definido da seguinte maneira: os veículos lentos e de grande porte, quando não houver faixas especiais a eles destinados, devem estar transitando pela faixa mais à direita. Os veículos que estão desenvolvendo velocidades maiores e as ultrapassagens devem ocorrer pela faixa da esquerda. E os veículos não motorizados devem ser conduzidos pelo acostamento quando este houver. Se não houver, sempre junto ao bordo direito da via. Então, de uma maneira geral, os veículos lentos e de grande porte devem procurar manter sempre a faixa mais à direita da via. Aquele veículo que desempenha velocidade mais alta e também para a ultrapassagem deve estar ocupando ali a faixa mais à esquerda. Então, essa regra ela será aplicada sempre que o condutor estiver transitando em via de sentido único, aquela que tem as linhas divisórias na cor branca. A calçada, ou o passeio, é destinada à circulação exclusiva de pedestres. Mas aqui nós temos uma exceção. O trânsito de veículo só poderá ocorrer sobre a calçada quando for necessário que este adentre ou se saia dos imóveis ou das áreas especiais de estacionamento, digamos assim, entrando ou saindo de uma garagem. Mas, via de regra, a calçada faz parte da via, porém, essa parte da via ela deve se destinar à circulação de pedestres. Cruzamentos são locais bastante conflituosos, mas é bem simples de compreender como o condutor deve se comportar em um cruzamento. A primeira regra, ela diz que o condutor, ao se aproximar de um cruzamento, ele deve manter prudência especial, adotando uma velocidade reduzida que seja suficiente para deter o seu veículo, se for necessário dar preferência a pedestres ou aos demais veículos. Quer dizer, não é porque você se acha na via preferencial que você deve sempre passar em cruzamentos rápidos. Na verdade, se aproximar de cruzamento, é sempre necessário fazer uma redução de velocidade. Então, nós podemos encontrar em cruzamentos 3 tipos de sinalização específica. O semáforo, que é um dispositivo eletrônico, é uma sinalização luminosa. Nós podemos encontrar a placa pare, que ela é uma placa imperativa, onde ela diz qual lado tem prioridade de passagem.
E também diz onde tem a preferência, e também a placa dê a preferência. Então, são sinalizações específicas para áreas de cruzamento. Então, neste caso, sempre que houver sinalização, é esta que determina. A sinalização, ela vai estar acima da regra, onde a autoridade de trânsito, que tem circunscrição sobre a via, poderá utilizar-se desta sinalização para dar a preferência a algum dos sentidos que vá passar por vias que se cruzem. Porém, nós temos uma regra importante que ela diz isto. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, então, mesmo que naquele local não tenha sinalização, nós temos uma regra para isso. Quem terá preferência de passagem? Então, nesta primeira imagem, a gente vê uma estrada cruzando com a rodovia. A preferência da rodovia, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, é aquele que estiver circulando por ela. No caso da rotatória, aquele que estiver circulando por ela. Então, o carro de número 2 já circula pela rotatória e o carro número 1 vai ingressar nela agora. A preferência é do 2. Nos demais casos, o que vier da direita do condutor. Então, o veículo número 1, ao se aproximar desse cruzamento, ele analisa e vê que o veículo que vem da sua direita, que é o número 2, se aproxima. O 1 deve ceder prioridade a ele, deve ceder preferência. No caso aqui do 2, como não se aproxima nenhum outro veículo à sua direita, ele tem a preferência de passagem. Então, cruzamentos não sinalizados, caso não se trate de rodovias ou de rotatórias, a preferência é sempre de quem se aproximar da direita do condutor. Então, na ausência da sinalização, as regras de circulação determinam qual veículo terá preferência de passagem ao se aproximarem de locais não sinalizados. Então, resolveu-se assim a questão de cruzamentos, das interseções. Aí vamos falar sobre duas manobras que é muito comum delas serem confundidas entre os condutores. A passagem por outro veículo e a ultrapassagem por outro veículo. Qual é a diferença entre elas? A passagem por outro veículo é quando os veículos estiverem transitando em faixas de trânsito distintas e um veículo precisar avançar à frente de outro. Então, basicamente, a passagem é quando a via foi de sentido único. Já a ultrapassagem é o movimento de avançar à frente de outro veículo que se desloque no mesmo sentido e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à sua faixa de origem. Então, neste caso aqui, está caracterizado uma ultrapassagem. O veículo vai utilizar a contramão de direção durante a ultrapassagem, mas depois ele deve retornar à sua faixa de origem. Então, quando se fala de passagem por outro veículo, de acordo com este capítulo, esta poderá ocorrer de ambos os lados da via. Lei-se ultrapassagem pode ser de qualquer lado. Não, a passagem. A ultrapassagem é pela esquerda, viu? Mas a passagem pode ocorrer de ambos os lados. Então, nessa ilustração aqui, caso o veículo mude para a faixa da esquerda, pode avançar à frente do outro, não tem problema, mesmo sendo pela esquerda da via. E neste caso aqui, caso ele também queira avançar na frente do outro, ele pode mudar a faixa para a faixa da direita e avançar, mesmo sendo pela direita também. A passagem poderá ocorrer de ambos os lados. Mas vamos ver, e a ultrapassagem, né? Como é que esta deve ocorrer? Primeiro é importante verificar o seguinte. A linha branca seccionada, que é utilizada lá na via de sentido único, ela permite a mudança de faixa, né? E a linha branca contínua, ela já proíbe a mudança de faixa, justamente para você não confundir isso. Porque quando for para dizer que proíbe ultrapassagem ou permite ultrapassagem, a linha tem que ser amarela, mas é o que se verifica é o padrão. Então, fica assim. A linha amarela seccionada, ela permite a ultrapassagem nos dois sentidos, quando ela for uma linha simples. Estou falando simples porque ela é somente uma. Já no caso da linha simples contínua,
ela proíbe a ultrapassagem nos dois sentidos. Então, nesse trecho aqui, é proibido para os dois sentidos. Já nesse trecho, nós temos uma linha dupla, contínua e seccionada. Então, permite de um lado, do lado seccionado, e proíbe do outro, que é o lado contínuo. Então, essa ultrapassagem aqui é correta, pois a linha dele é seccionada. Já essa ultrapassagem aqui é proibida, pois a linha dele é contínua. Então, são sinalizações específicas para permitir ou proibir a ultrapassagem. Então, vamos ver como que se ultrapassa. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, uma regra que não é segredo para ninguém, porém é importante ver esse detalhe aqui. Obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste código, exceto, por isso que eu deixei ela aqui até marcada, quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Então, praticamente, ele falou isso. Você pode ultrapassar pela esquerda da via, mas aquele veículo que você quer ultrapassar, se ele já sinaliza que quer entrar para a esquerda, você já não pode mais. Basicamente é isso, tá? Então, a ultrapassagem pela esquerda, exceto se o veículo quiser entrar para a esquerda. Porém, nós temos uma exceção de que pode ocorrer a ultrapassagem pela direita. Então, quando a gente pega aqui o artigo 199 do Código, que ele já trata da descrição das infrações, ele traz a seguinte redação: ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal de que vai entrar para a esquerda, é uma infração média, onde a penalidade é multa. Então, neste caso aqui, nós estamos dentro da exceção. O veículo da frente se coloca na faixa apropriada, dá sinal que vai entrar para a esquerda. A ultrapassagem, nesse caso, pode ocorrer pela direita. Então, nós temos apenas um único caso que se pode ultrapassar pela direita. É quando o veículo da frente der sinal de que vai entrar para a esquerda e se coloca na faixa apropriada. Porém, é bom fazer uma observação. Nas interseções, quando eu digo interseção, eu estou falando de qualquer cruzamento de nível entre duas vias. Nas interseções e suas proximidades, a ultrapassagem é proibida. Então, nesse caso aqui, a ultrapassagem não é permitida, mesmo que o veículo se coloque na faixa apropriada e vá entrar à esquerda, porque ele está fazendo a manobra dentro de uma área de interseção, dentro de um cruzamento. Então, nesse caso, é proibido. Então, existem exceções para se ultrapassar pela direita, mas tem que verificar se aquela ultrapassagem não está acontecendo em lugar proibido, porque tem alguns lugares que, via de regra, já é proibida a ultrapassagem, como pontes, viadutos, nos aclives sem visibilidade suficiente, que é na subida, nas curvas, nas passagens de nível, que é no cruzamento com linha férrea, onde houver faixa de travessia de pedestre. Então, são lugares que a nossa legislação proíbe a ultrapassagem. Então, o condutor que quer fazer uma ultrapassagem, ele deve tomar 3 cuidados importantes. O primeiro é verificar o veículo que vem atrás, se ele já não iniciou uma manobra para ultrapassá-lo. Então, imagine que o veículo vermelho quer ultrapassar esse veículo laranja que vai na frente dele, só que o veículo de trás já iniciou a ultrapassagem para ele. Ele já não pode mais. Segunda, verificar o veículo que o precede, se não indicou por sinal o propósito de ultrapassar um terceiro. Então, seria basicamente assim. Esse veículo aqui quer ultrapassar o veículo vermelho, mas o veículo vermelho já sinalizou que quer ultrapassar o veículo da frente. Ele já não poderia mais. E o cuidado mais importante, verificar a faixa de trânsito que tomará, se esta está livre em uma extensão, que não obstrua o trânsito dos veículos que venham em sentido contrário e nem coloque estes em perigo. Ou seja, só ultrapasse quando você tiver plena visão que não vem veículo no sentido contrário. Então, tá aí cuidados importantes
que todo condutor deve ter antes de efetuar uma ultrapassagem. Então, verificou se a ultrapassagem pode ocorrer, né? Aí o condutor deve ter o cuidado. Mas existem alguns lugares que nós temos as proibições de ultrapassagem. São eles: é proibido ultrapassar na contramão em via de mão dupla e pista simples, nas curvas, nos aclives sem visibilidade suficiente, que é na subida, nas interseções e suas proximidades, que é em um cruzamento, e nas pontes e viadutos. São lugares de ultrapassagem proibida. Então, aqui está caracterizado uma outra regra importante também para se fazer ultrapassagem, que é na hora de ultrapassar um ciclista. O condutor, para poder ultrapassar um ciclista, ele deve manter 1,5 m de distância lateral para poder ultrapassar o ciclista e reduzir a velocidade. Então, é regra também para a ultrapassagem desse veículo. Então, para manter esse 1,5 m, praticamente eu tenho que fazer a mesma manobra de ultrapassar um outro veículo motorizado. Aí tem todos aqueles cuidados, né, que a gente sabe que é de praxe, né? Quero ultrapassar alguém. Antes da ultrapassagem, eu vou acionar a luz indicadora de direção da esquerda, né, para poder começar a manobra. Depois que eu fizer a manobra, eu vou sinalizar a luz indicadora de direção da direita para poder retornar à minha faixa de origem. Ou seja, antes de ultrapassar, seta para a esquerda. Depois da ultrapassagem, seta para a direita. Aí vamos falar aqui sobre conversão. Então, o que vem a ser a conversão? A conversão é um movimento em ângulo à esquerda ou à direita da mudança de direção original do veículo, ou seja, dobrar para a direita ou dobrar para a esquerda. Então, começa com as seguintes regras. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados. E onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento à direita para cruzar a pista com segurança. Então, pessoal, aqui está feito esta caracterização. Rodovia com acostamento. Então, antes de entrar para a esquerda, o condutor deve sinalizar à direita, vai acessar o acostamento da direita, só depois é que ele vai sinalizar para a esquerda, verificar se a pista está livre nos dois sentidos e então fazer a conversão ou retorno, né? Então, deve se aproximar sempre, na verdade, aproximar não, acessar sempre o acostamento da direita quando a via não dispuser de locais específicos para retorno. Então, está aí a regra da conversão à esquerda ou do retorno à esquerda. Gleison, e se a via não tem acostamento? Agora nós vamos ficar com as seguintes definições. Ao sair da via pelo lado direito, o condutor deverá aproximar-se ao máximo possível do bordo direito da via. Ao sair da via pelo lado esquerdo, tratando-se de via de sentido duplo, como nessa imagem aqui, ele vai aproximar-se ao máximo do eixo central ou da linha divisória da via. Tratando-se de via de um só sentido, aí ele já vai aproximar-se ao máximo do bordo esquerdo da via. Então, se é via de mão dupla, ele vai ter que ficar sempre junto ao eixo central, linha divisória ou canteiro. Se é via de mão única, ele deve se posicionar sempre junto ao bordo esquerdo da via. Não se posicionar corretamente antes de fazer a conversão também é infração de trânsito. Nesse caso aí, é uma infração de natureza média. Então, está aí o posicionamento correto antes do condutor fazer uma manobra de conversão. Então, veja que cada manobra tem regras específicas. E sempre lembrando, antes de qualquer conversão, o condutor deverá sempre sinalizar com antecedência. Outra manobra muito comum de vermos algumas irregularidades é na parada ou estacionamento. Então, tem que se verificar toda a sinalização existente, qual o tipo de veículo pode estacionar naquele local, porque às vezes tem sinalização que ela determina, inclusive, o horário que pode ou que não pode estacionar. Então, basicamente, a regra traz a seguinte definição.
A parada e o estacionamento dos automóveis e similares deve ocorrer junto à guia de calçada, meio fio, em uma distância que não seja superior a 50 centímetros do meio fio. Quer dizer, se eu deixar afastado do meio fio a mais do que 50 centímetros, como nessa imagem aqui, eu já estou estacionando de maneira irregular. Já as motocicletas e similares devem ser estacionadas em posição perpendicular à guia de calçada, meio fio. Ou seja, o pneu deve ser voltado para a calçada. Então, está aí a posição correta de estacionar o veículo. No mesmo sentido de fluxo da via, junto à guia de calçada, né? No caso do carro, em posição paralela, no caso da motocicleta, em posição perpendicular, e mesmo em um local permitido, o condutor deve guardar sempre 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Ou seja, é proibido estacionar nas esquinas e a menos de 5 metros. Então, tem que ter cuidado quando for estacionar, para estacionar somente na posição correta e em locais permitidos. Porém, nós temos que ver que nós temos duas sinalizações específicas quando se fala de estacionamento. Nós temos a placa de proibição com uma taxa cortando ela, aonde é proibido estacionar. E nós temos uma taxa de proibição, onde tem duas taxas cortando ela, onde é proibido parar e estacionar. Então, o que vem a ser a parada? A parada é a imobilização do veículo na via pela finalidade e pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiros, não sendo operação de carga ou descarga de mercadorias. Então, veja que a parada tem uma finalidade, embarque ou desembarque de passageiros, e é pelo tempo estritamente necessário. Então, quando tiver a placa dizendo que é proibido estacionar, eu posso fazer uma parada breve, apenas para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não interrompa o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. Agora, quando tiver a placa com duas taxas cortando ela, aí não se pode fazer nem ao menos uma parada breve para embarque ou desembarque de passageiro, porque aqui é proibido tanto parar como estacionar. Sempre que você estiver transitando em rodovias, você não pode parar sobre a pista de rolamento, sempre no acostamento. Respeitar vagas reservadas, então a autoridade de trânsito, que tem circunscrição sobre a via, através de sinalização específica, ela pode reservar vagas para idosos, deficiente físico, gestante, então fica vaga reservada. Aí, no caso, já existe uma sinalização específica. Então, tem que se verificar também para não estacionar em vagas reservadas. E não parar e nem estacionar em locais e horários não permitidos. Então, na nossa legislação, nós temos vários lugares onde o estacionamento é proibido via regra. Não precisa de sinalização específica. São eles sobre calçadas, sobre faixas de travessias de pedestre, junto a canteiros centrais, aonde houver hidrantes ou galerias de poços subterrâneos devidamente sinalizados, na contramão de direção, onde a guia de calçada for rebaixada destinada à entrada ou saída de veículos, na frente de uma garagem, por exemplo. É proibido estacionar em fila dupla, um veículo do lado do outro, e é proibido estacionar sobre pontes, túneis e viadutos. Então, são locais onde o estacionamento é proibido. O desembarque do passageiro, sempre que for necessário, ele deve ocorrer sempre pelo lado da calçada. E a parada de veículo em acostamento só é permitida quando ele estiver devidamente sinalizado. Então, é para ver que apresente defeito, desde que ele esteja devidamente sinalizado. Aí, no caso aqui do triângulo, ele é um equipamento obrigatório que, numa situação dessa, ele deve ser colocado, no mínimo, a 30 metros de distância. No trânsito, nós temos também os veículos com prioridade. Os veículos destinados a socorro e salvamento, como bombeiros, os veículos de policiamento e operação de trânsito e as ambulâncias, quando da efetiva prestação do serviço,
com luz vermelha intermitente e sirene ligadas, eles terão livre parada, estacionamento e circulação. Ou seja, todo condutor, quando ouvir um barulho de sirene, ele deve deslocar-se para a direita da via, deixando livre a passagem pela esquerda e parando se necessário. Nesse momento, o pedestre que estiver na calçada, com a intenção de atravessar a via, não poderá fazê-la até o veículo passar pelo local que ele se encontre. E é proibido seguir veículo com prioridade. Nós temos também os veículos prestadores de serviço de utilidade pública, como coleta de lixo, companhia de energia elétrica, são serviços que são de utilidade pública. Então, durante a efetiva prestação do serviço, desde que o veículo esteja devidamente sinalizado, ele pode também parar e estacionar em locais proibidos. Só não tem livre circulação. Também terá prioridade no trânsito os veículos precedidos de batedores. Digamos assim, esse carro cinza, ele vai sendo escoltado pela polícia. Então, ele tem prioridade, respeitando-se as demais normas de circulação. Terá preferência no trânsito também os veículos que se deslocam sobre trilho. Então, todo condutor, quando ele for transpor uma passagem de nível, que é o cruzamento com linha férrea, ele deve parar para que ele possa ver e ouvir se o trem não vem para cruzar com a linha férrea. Então, são algumas regras importantes que você deve sempre cumprir para, assim, estar respeitando a nossa legislação. Quer dizer, como é que o cidadão, o condutor, deve se comportar no trânsito. Lubrificaçãozinha aqui para as cordas vocais. Também, pessoal, nós temos regras bem específicas para motociclistas. As motocicletas já devem cumprir todas aquelas regras que nós já falamos anteriormente. Por exemplo, não pode estacionar sobre os passeios, não pode estacionar menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal, não pode ultrapassar pela contramão em aclive sem visibilidade suficiente. Ali são regras gerais. Mas nós temos regras bem específicas para motociclista. Como? É obrigatória a utilização de capacete, de acordo com regulamentações do CONTRAN, para o passageiro e para o condutor. Também deve-se verificar um vestuário de proteção. A motocicleta deve manter o farol aceso durante o dia e a noite. Os ciclomotores, que é o veículo de até 50 cilindradas, devem ser conduzidos sempre junto à faixa de trânsito mais à direita da via, na verdade, na faixa de trânsito mais à direita da via, e quando essa faixa for determinada para um determinado tipo de veículo, como, por exemplo, é exclusiva de ônibus, ele vai na faixa adjacente a esta. Nas rodovias, elas devem ser conduzidas pelo acostamento e é proibida a sua circulação em vias de trânsito rápido. Então, ciclomotores, a popular cinquentinha, não pode circular por vias de trânsito rápido. Também em motocicleta, é proibido transportar crianças menores de 10 anos de idade ou que não possam cuidar-se de sua própria segurança. Então, também tem regras específicas para o transporte de criança em motocicletas. Aí, sobre o uso do capacete, a gente tem várias regulamentações sobre selo do Inmetro, cinta jugular, viseira. Nós não vamos abordar nesse vídeo, até mesmo porque senão ele iria ficar muito extenso. Então, via de regra é isso. É usando o capacete, obrigatoriamente, tanto o piloto como o passageiro, de acordo com as regulamentações do CONTRAN. Nós também temos regras bem definidas para os ciclistas, onde eles devem transitar nas ciclovias ou ciclofaixas, se houver. Quando não houver, junto ao bordo direito da via, no mesmo sentido de fluxo dos demais veículos, com preferência sobre os veículos automotores. Então, pessoal, nós temos uma regra bem interessante, que ela diz assim: respeitando-se as demais normas, os veículos maiores serão responsáveis pela segurança dos veículos menores, os veículos motorizados serão responsáveis
pela segurança dos veículos não motorizados e todos em conjunto pela incolumidade do pedestre. Então, dentro do contexto, o pedestre vai estar lá no topo das prioridades, né? Mas sempre observando isto, viu? Respeitando-se as demais normas. Então, uma bicicleta, ela vai ter prioridade sobre um veículo motorizado, até mesmo por ela ser uma parte frágil dentro desse contexto do trânsito. Então, é por isso que é importante todo condutor de veículo motorizado, para ultrapassar um ciclista, manter uma distância lateral de 1,5 m. Porém, a bicicleta deve cumprir suas responsabilidades também, como não pode transitar sobre calçadas, passeios, passarelas ou outras partes da via que seja exclusiva para pedestres. E antes de eu falar aqui da regra do pedestre, é importante a gente ver um detalhe sobre ciclista. O ciclista, desmontado, empurrando a bicicleta, equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Quer dizer, o pedestre vai ter o direito de usar a calçada, mas o ciclista também pode, desde que ele esteja desmontado e empurrando a sua bicicleta. Também, pessoal, nós temos umas regras de circulação para o pedestre. E esta é de grande importância, porque dentro do contexto, ele é o elo mais frágil. Então, quais são as obrigatoriedades de pedestres? Em vias urbanas, eles devem circular pelas calçadas. Se não houver, junto ao bordo da via. Nas vias rurais, tratando-se, por exemplo, de rodovias e estrada, eles devem circular pelos acostamentos, caso não exista, em sentido contrário ao dos veículos, e em fila única. Então, para o pedestre, é mais seguro ele andar sempre no sentido contrário. Ele consegue ver os veículos que vão cruzar com ele de frente. Então, em rodovias, sem acostamento, o pedestre deve sempre andar em sentido contrário. Já a travessia da via deve ser feita pelo pedestre sobre a faixa de segurança, desde que ela se encontre a uma distância de até 50 metros do local onde ele queira atravessar, com prioridade para pedestre. Então, se for para cumprir a regra, deve ser assim. O veículo motorizado, quando tiver um pedestre sobre a faixa própria, ele vai sempre ceder prioridade de passagem ao pedestre. A prioridade é dele. Porém, é importante observar que a indicação semafórica ela vai estar acima da regra. Ou seja, quando houver o foco luminoso do pedestre, ele vai ter que respeitar aquela sinalização, né? Que é o semáforo do pedestre. Ele espera o sinal dele, pedestre, ficar verde para poder atravessar. Estando vermelho ou vermelho intermitente, ele já não atravessa. E o vermelho intermitente é como uma advertência. O pedestre que já iniciou a travessia deve concluir. E o que não iniciou deve aguardar. Porém, existem muitos semáforos para veículos em locais com faixa de pedestre sem ter o foco do pedestre naquele local. Então, o que a nossa legislação diz? Quando não houver foco de sinal luminoso para o pedestre, ele deverá atravessar a via quando o fluxo de veículos for interrompido pelo semáforo ou pelo agente. Então, ele espera ficar vermelho para os carros para ele poder atravessar. E depois que o pedestre tiver iniciado a travessia, ele tem a prioridade para concluir. Ou seja, ainda que o semáforo venha a ficar verde para os veículos, os pedestres que já tiverem iniciado a travessia, ele tem prioridade para concluir. Agora, se o pedestre quiser atravessar em um local que não tenha a faixa de segurança, aí, nesse caso, ele só poderá atravessar depois que ele certificasse de que não vem veículo nos dois sentidos. E sempre na menor distância possível. Já quando ele quiser atravessar a via em interseções, ele deve atravessar sempre pela continuação da calçada. Não pode atravessar dentro da área do cruzamento. Sempre de uma calçada para outra, sem cruzar, literalmente, no meio da via. Então, pessoal, tá aí regras importantes que todo cidadão deve cumprir, porque o trânsito ele é um espaço de muito conflito, porque o pedestre
quer somente saber do direito dele, o motorista quer somente saber dele. Então, cada qual tem seus direitos e deveres, tá bom? Então, cada um precisa cumprir a sua responsabilidade, para que assim, cada um, fazendo a sua parte, nós possamos ter um trânsito seguro. Então, trânsito seguro depende de nós. Aí, pessoal, para esse vídeo não ficar muito extenso, eu vou pausá-lo e depois eu volto a gravar para vocês alguns detalhes importantes sobre regras de circulação, como o uso das luzes, o uso da buzina, que são regras que o nosso código também determina, viu? Onde usa luz alta, luz baixa, pisca-alerta, onde utiliza cada uma delas. Então, pessoal, se inscreva aí no canal para que vocês possam ser notificados quando nós formos postando aqui novos vídeos e pode ter certeza que este é o caminho para a sua aprovação, é revisar o conteúdo já abordado. Então, acredito que quem esteja aqui vendo esses vídeos já assistiu o seu curso de formação e está aqui revisando o conteúdo e até mesmo se preparando melhor para a próxima etapa do processo, que é a prova teórica feita junto ao órgão executivo de trânsito do Estado. Então, pessoal, um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.